Nesse sábado temos dois convidados muito especiais, todos são sempre especiais, né? Mas nesse sábado nós temos aqui duas presenças ilustres. Gostaria de chamar a primeira, né, representando a classe número 6, a nossa primeira dama da igreja aqui, a professora Luciana Schaefer. Lu, pode entrar aí, seja bem-vinda. Mas também, para brilhantar o nosso momento, temos aí o homem mais bonito da Igreja da Floresta, segundo ele mesmo, né? A autoestima é boa. Representando aí a classe 5, nosso amigo e nosso ancião, Irani. Eu já disse que foi segundo tu mesmo, porque para não casar polêmica. É verdade, pastor. Você esqueceu uma coisa. É mais bonito da Floresta, Sobradinho e região. E região, muito bem. É bem expansivo assim. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos tranquilos. Tranquilo. Então é bem expansivo assim, o negócio. É muito bem. Do outro mundo, verdade. Muito bem. Eu acredito em ti. Muito bem. Sejam bem-vindos, meus amigos. É muito bom ter vocês aqui com a gente, para a gente não aprender apenas, já aprendemos com a lição, mas recapitularmos algumas coisas, relembrarmos algumas lições importantes que aprendemos então nessa semana. Nós estudamos então nessa semana a lição número 6, que traz o título então, Outras Lições do Mestre dos Mestres. Então na lição passada nós já vimos aí algumas lições de Jesus, sendo então o Mestre dos Mestres, aquele que nos ensina, aquele que nos salva e aquele que nos ensina a ensinar também outras pessoas. E claro, a gente vai tentar não ser repetitivo naquilo que nós já estudamos semana passada, a lição buscou não fazer isso, mas a gente vai hoje aprender outras lições então de Jesus como sendo o mestre do mestre. O nosso texto aí chave dessa semana para a nossa reflexão está em Marcos, o capítulo 10, o verso 52, diz assim: Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Muito bem, nós vemos então que a lição da semana ela nos aponta mais uma vez Jesus como o mestre dos mestres e nos mostra a necessidade nossa como ser humano de aprender com Jesus sendo o mestre dos mestres. E a primeira pergunta vai para o meu amigo Irani, já vai começar aí com chave de ouro, e a pergunta é a seguinte: muito bem. A lição dessa semana, Irani, fala que nós seres humanos nós temos um elo, algo que nos liga, algo em comum. Sim. E a pergunta é a seguinte: qual é esse elo da humanidade e qual a solução para esse problema, ou para esse elo? Não sabemos se é um problema ainda, sim. Mas se sim, qual a solução para isso? Sim. Antes, pastor, de responder a sua pergunta, eu queria aproveitar aqui a oportunidade. Eu sempre gosto de mandar um abraço para o meu querido irmão Nelson e a sua esposa, a irmã Zonta, que foram quem me deram o estudo bíblico por 3 anos. Então, sou muito grato a eles e sempre que eu posso, eu mando um abraço especial para ele. Eu sei que ele está me assistindo agora, então, irmão, um abraço para você. Eu estou aqui hoje graças a fruto do seu trabalho, do seu empenho, e eu sou eternamente grato por isso. Eu sempre digo para eles, né, nós vamos ser vizinhos no céu e eu vou ser eternamente grato por ele, por tudo que ele fez por mim. Mas vamos lá pela sua pergunta então, pastor. Para nós entendermos um pouquinho disso, a gente tem que retornar ao Éden. Não tem como nós falarmos sobre isso sem a gente entender um pouquinho o que aconteceu. É claro que eu vou apenas resumir, mas a gente sabe que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, ali se rompeu o elo que era com Deus, porque o ser humano tinha ali um elo diretamente com Deus, né? Então ali se rompeu o elo e agora foi feito um elo, digamos assim, com o pecado. A partir dali, então, a humanidade se tornou pecadora, corrompida. E tem um texto do livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ali onde o apóstolo Paulo ele é direto nesse assunto. Ele diz ali que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram. Então agora esse elo do pecado, agora nós, seres humanos, estamos agora ligados, digamos assim, nós somos iguais através do pecado. Falando na questão do pecado, nós somos iguais, todos nós, não tem uma pessoa sequer nesse mundo que não seja pecadora. Eu tinha muita dificuldade de entender essa questão logo que eu comecei a estudar a Bíblia, porque eu pensava o seguinte: que culpa que eu tenho se Adão pecou? Eu tinha essa visão. Eu não era nascido, não conheço Adão, e agora ele apronta essa aí, e eu sou culpado disso. E eu não conseguia entender isso aí, eu ficava assim até achando que Deus ele era um pouco injusto, né? Como que vai cobrar de mim uma coisa que eu não tenho culpa, não fui eu que causei o problema, digamos assim. E claro que eu fui orar e buscar de Deus o entendimento,
E eu entendi que nós somos descendentes, nós somos ligados por esse elo, como o senhor bem falou. Nós somos descendentes de pecador. Então não adianta, toda geração depois de Adão vai ter esse problema, vai ser um pecador, não tem como fugir disso. Eu costumo sempre brincar quando eu dou o estudo bíblico, eu digo assim, olha, você pega um porquinho, por exemplo, cria ele dentro de casa, dá a tua comida para ele, tudo certinho, mas mesmo assim ele não vai deixar de ser um porquinho. O fato dele ter sido criado dentro de casa, ele vai continuar sendo um porquinho. E nós somos pecadores, não tem como nós fugir disso. Agora, há solução para isso? Tem como resolver esse problema? É claro que tem, pastor. Eu quero ler um texto que está na Bíblia aqui. Vamos lá. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Isaías. É um texto bastante conhecido, no capítulo 53, do versículo 4 em diante. Se nós prestarmos atenção, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 23, ali o apóstolo Paulo diz assim, que todos pecaram, todos, sem exceção. Mas aqui no capítulo 53 de Isaías, você pode abrir aí a sua Bíblia, você que está em casa também, diz ali no capítulo 4, versículo 4 do capítulo 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E olha o que interessante no verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o que? A iniquidade de quem? De todos nós. Eu acho isso fantástico pelo seguinte, pastor, parece que eu estou lendo aqui uma receita, uma fórmula assim, criada por um médico para uma doença. Tu está enfermo, mas a solução está aqui, se tu seguir esses requisitos. E o que eu acho interessante aqui é que da mesma forma que o apóstolo Paulo afirma que todos nós pecamos, aqui Isaías afirma de uma maneira também categórica que todos nós somos perdoados em Cristo Jesus. Isso é fantástico, isso é fantástico. Quando eu olho para a minha vida, e eu gosto sempre de trazer a Bíblia para mim, para a minha vida pessoal, e eu conheço a minha vida de pecados, eu conheço a minha vida de uma maneira que ninguém conhece, e eu leio esse texto e agora eu me imagino me apresentando diante de Deus sem nenhum pecadinho, nenhumzinho sequer. Isso é fantástico, é fantástico. Então, o ser humano está entrelaçado, emaranhado no pecado, porque por causa da descendência, isso está no sangue, não adianta nós fugirmos. Mas, graças a Deus que Cristo Jesus resolveu esse problema na cruz. E agora eu posso me apresentar diante de Deus como se eu nunca tivesse pecado na vida. Que coisa, né? Logo eu, o Irani, um pecador, agora chego diante de Deus pela graça de Cristo, purificado, sem nenhum pecado. Isso é fantástico. Então, agora a única coisa que nós temos que aprender, né, pastor, que o primeiro fato é reconhecer, né? Nós somos pecadores. O primeiro fato é reconhecer que era o meu problema. E logo após isso, então, está aqui a receita, não tem mistério nenhum. Cristo fez tudo por nós, é só a gente aceitar. Amém. É muito importante nós entendermos que nós somos pecadores, mas Deus já criou um plano para solucionar o problema do pecado, né? Verdade. E esse plano é através de Cristo, o seu sacrifício, sua intercessão hoje. E com o mestre dos mestres, que é Jesus, a gente consegue então alcançar a salvação. Isso é muito importante. Inclusive a lição, ela traz uma ênfase nessa parte da questão da nossa natureza pecaminosa, de sermos pecadores. E quando parece que a gente ouve muito isso, a gente não gosta, a gente se sente desconfortável, né? Nossa, a gente não gosta de ouvir muitas vezes que a gente é pecador. Porque na nossa concepção parece que a gente não é tão ruim assim, né? Parece que sempre há pessoas piores do que nós. Esse é que é o problema. Eu sempre costumo dizer assim, né? Lá em casa, às vezes no nosso culto lá, às vezes a gente ouve uma pregação aqui e é uma pregação que realmente nos motiva uma mudança, né? Mas em vez da gente trazer para a gente olha para o colega e diz, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso aí, imagina essa pregação. Esse sermão foi para fulano, exatamente. Porque a gente não tem, e é esse o plano de Satanás, a tática de Satanás é justamente essa, é fazer com que a gente não se sinta pecador. Não se sentindo pecador, nós não precisamos da graça de Cristo. Obviamente. Esse é um plano de Satanás que tem funcionado muito bem na humanidade. Muito bem, mas nós vamos entender um pouquinho mais então o porquê dessa ênfase. E justamente essa é a pergunta para a nossa amiga Lu. E a pergunta é a seguinte: Lu, por que a educação cristã, e a lição usa esse termo, deve enfatizar a essência da nossa natureza pecaminosa? Por que quando a gente ensina talvez os nossos filhos
quando a gente ensina os alunos no colégio, quando a gente aprende Deus, por que a gente tem que enfatizar essa parte de que a nossa natureza é pecaminosa? Um bom dia a todos, feliz sábado. Em primeiro lugar, por que a educação cristã enfatiza? Porque ela tem como livro base a palavra de Deus. E na própria Bíblia, vem nos falando e nos esclarecendo essa questão. E eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Romanos 7, 18 a 21, onde vem explicando, né? Então, o porquê, né, da essência de nós explicarmos a natureza pecaminosa. Romanos 7, 18 a 21 diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Aqui mostrando que existe uma natureza, né, pecaminosa em nós. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aqui, então, acho que explica bem a questão da nossa natureza pecaminosa, né? E por isso, então, a educação cristã ensina, porque ela tem como base a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, né? E eu trouxe também aqui algumas citações, também esclarecendo essa questão da natureza, né, pecaminosa. Aqui o livro Santificação, da página 7 e 8, diz assim, uma pequena citação, ó. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais concederão com o pensamento de que estão sem pecado. Os que estão buscando não pode dizer, eu estou sem pecado, eu já alcancei, né? Então, aqui está dizendo. E na página 8 também, diz assim, quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de estar bem longe de serem santas. Então, também explicando aqui o fato de sermos pecadores, né? E mais uma aqui diz assim, quanto maior a distância entre elas e seu Salvador, tanto mais justas se parecem aos próprios olhos. Então, na verdade, só tem uma maneira de a gente enxergar a nossa condição, é olhando para Cristo, né? Então, muitas vezes, o que acontece conosco é que a gente acaba olhando os irmãos, às vezes um irmão que, digamos que no meu conceito, entre aspas, peca mais que eu, e eu acho que eu estou num nível bom. Não, eu estou bem, olha o fulano, faz isso, o outro faz aquilo, né? Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê quão miserável nós somos e quão pecador nós somos, né? Quando a gente vê realmente o caráter de Deus, a gente vê que a gente necessita de um Salvador e precisa buscar Ele. Na minha adolescência, eu tinha um conceito errado a respeito disso. O que eu pensava? Eu pensava que, por exemplo, eu me batizei e aí, logo depois de eu batizar, o primeiro pecado que eu cometi, eu tinha vergonha de ir a Deus e orar. Isso é natural em nós, né? Mas eu pensava, primeiro, eu tenho que fazer várias coisas certas e corretas, e aí sim eu vou me ajoelhar, vou a Deus e vou pedir, aí sim eu vou a Ele, conversar com Ele. Então, na minha caminhada cristã, Deus me ensinou que eu não ia ter um processo de santificação se eu não fosse a Ele como eu estou. Então, se eu pequei, se eu errei, eu deveria ir conversar com Ele sobre isso, para que Ele começasse uma obra, então, de santificação comigo. Então, foi um aprendizado que a gente, para seguir esse processo e vencer, né, o pecado, a gente precisa estar constantemente agarrado na mão de Deus. E não é segunda-feira, depois na quinta, mas diariamente eu preciso ter
uma relação firme com Deus para conseguir vencer as minhas lutas, né? E ir crescendo na minha caminhada cristã. Muito bem. Eu estava refletindo essa semana nessa parte da lição, e eu vejo, talvez, essa parte da educação cristã, enfatizar a questão da nossa natureza pecaminosa, como uma parte fundamental para a nossa salvação. Porque é um perigo muito grande nós não entendermos e não aceitarmos que somos pecadores. E eu vejo hoje, no mundo que nós vivemos, 2 perigos. Primeiro, como tu mencionou aí, a questão de nós acharmos que já somos santos, e aí quando nós achamos que somos santos, que somos melhores do que outros, que estamos num patamar maior, nós automaticamente não sentimos a necessidade de buscar mais a Deus, porque para que eu vou orar, me humilhar, pedir perdão, se eu não sou tão ruim assim? E esse é um grande problema hoje no meio religioso. Mas para mim, no meio geral, na sociedade como um todo, o maior problema de não entendermos que nós somos pecadores, e aqui é uma coisa interessante, se eu sou um pecador, eu sou um causador de problemas, porque o pecado causa problemas. Só que geralmente quando a gente não acha que a gente é um pecador, a gente acha que os problemas que nós temos não são causados por nós. Talvez são causados por Deus, talvez são causados por algum outro aspecto, talvez são causados apenas por pessoas e as suas influências. E a gente pode cair num perigo que existe hoje, que é o vitimismo. Agora veja, eu vou abrir um parênteses aqui para você não me entender errado, porque hoje em dia a interpretação é tudo, né? Eu não estou dizendo que não existem vítimas hoje em dia. Eu não estou dizendo que não existe talvez opressão, que não existe problemas, que não existe pessoas que sofrem mesmo e são injustiçadas. Na verdade, tudo isso existe e o pecado traz injustiça. Essa é a verdade, o pecado traz injustiça. Então é óbvio que existem pessoas que são injustiçadas. É óbvio que existem pessoas que são vítimas. Eu não estou excluindo essa parte. Mas o vitimismo ele traz uma ideia diferente do simplesmente você ser vítima de alguma coisa. O vitimismo traz a ideia de que você é vítima de tudo. Ah, então eu estou sofrendo? Ah, não, porque Deus quer que eu sofra, eu sou apenas uma vítima. E a gente pergunta assim, Senhor, por que eu estou sofrendo? E nós ignoramos que vivemos em um mundo de pecado. Nós ignoramos que nós somos pecadores. Veja, não foi Deus que criou o pecado. Não foi Deus o originador do pecado. Não foi Deus que escolheu que o ser humano pecasse, e nem tampouco é Deus que escolhe que nós pequemos. Então Deus não é o culpado, Deus não é o originador, Deus não é o opressor, entre aspas. E nós não somos as vítimas. É muito importante nós entendermos que muitas das coisas que nós sofremos nesse mundo são consequências do nosso pecado direto, e não apenas do nosso pecado, obviamente, mas do pecado da humanidade. E muitas vezes eu posso ser afetado por um erro que não é meu, mas por um erro de outra pessoa. Mas veja, nós não somos santinhos, nós não somos pessoas 100% boas, nós não somos a vítima, nós somos o causador do problema. Vou dar um exemplo. Talvez uma pessoa aí que a vida inteira, descumprindo as orientações de Deus, foi um fumante, por exemplo. Não estou aqui condenando quem faz ou não faz, mas o próprio cigarro, quando você compra atrás, diz que se você usar aquele produto, você vai ter um câncer de pulmão. E aí agora no final da sua vida, ou na metade dela, enfim, em qualquer momento, essa pessoa que fumou a vida inteira descobre que tem um câncer de pulmão. Geralmente essa pessoa tem a tendência a culpar a Deus. Senhor, por que eu estou com câncer de pulmão? Por que eu estou na situação que eu estou? Mas veja, ela ignora o fato de ela ter desobedecido a Deus, ou descumprindo a orientação de Deus, de cuidar da sua saúde e não fumar, mesmo sabendo que isso lhe causaria um problema. Então veja, as consequências e os problemas que nós temos hoje são consequências das minhas decisões. E quando eu decido errar, eu não sou vítima. Quando eu decido errar, eu não sou uma vítima, eu sou o causador do problema. E isso é muito importante nós entendermos isso, porque hoje nós temos no meio religioso um movimento aonde nós somos chamados a pensar de que nós temos que nos levantar para trazer justiça a esse mundo, porque todos nós somos vítimas. E aí, quando nós gastamos o nosso tempo e a nossa energia em levantar bandeiras para acabar com a injustiça social, nós esquecemos de uma coisa muito importante. Nós somos os causadores dessa injustiça. E não somos nós que vamos resolver, mas quem vai resolver o problema da injustiça e o problema do pecado é Cristo. E esse problema só vai ser resolvido mediante a volta de Jesus.
E enquanto nós vivemos em um mundo de pecado e formos pecadores, nós sofreremos injustiças e nós causaremos injustiças. Então há aqui uma lição muito importante para nós. Talvez ao invés de gastar a energia em proclamar e defender justiça social, veja, eu não estou dizendo, vou abrir um outro parêntese, tá bom? Não estou dizendo que o cristão não deve se preocupar com isso. Claro, nós devemos nos preocupar com isso. Jesus se preocupou com isso. Nós temos no Espírito de Profecia a orientação profética de que nós devemos nos preocupar com isso. Mas aqui eu estou trazendo uma reflexão para um outro lado. Ao invés de nós gastarmos toda a nossa energia e nosso tempo apenas para trazer justiça social para os nossos dias, nós poderíamos gastar a mesma energia e o mesmo tempo em pregar o Evangelho, em apresentar Cristo para outras pessoas, em cumprir a nossa missão profética, para que Jesus volte logo e, enfim, Ele possa acabar com a injustiça desse mundo. Pode falar, Lu. Eu acredito assim também, a nossa primeira escolha tem que ser querer estar com Ele. Porque a gente não vai conseguir vencer, né? E nem fazer escolhas certas. A primeira escolha seria: eu quero estar com Cristo, eu quero buscar o poder dele para vencer, né, as minhas lutas diárias. E a gente viu aqui o apóstolo Paulo, um cristão, que ele tinha essas lutas e ele lutava com Deus diariamente. Então, essa é a nossa luta, o nosso esforço, né? Eu lembrei agora do Espírito de Profecia que fala que o esforço humano mais o poder divino é o que vai nos trazer a vitória, né? Mas o que é esse esforço humano? Não é fazer várias coisas certas. A gente conhece os conceitos, o que é certo, o que é errado, né? Mas o nosso esforço humano aqui é passar tempo com Deus diariamente, lutando com Ele, em oração. E estudo da palavra, né? Nos alimentando a nossa natureza pecaminosa com coisas boas, para que a gente possa fazer o bem, né? Porque o bem não está em nós. Então, a única pessoa boa que teve na Terra foi Jesus. E nós precisamos buscar a essência dele, né? Para fazer alguma coisa boa. Muito bem. E essa busca a Deus realmente é um esforço, porque não é uma coisa natural da gente. Nós não temos a naturalidade de buscar a Deus. Tem que partir um esforço realmente da gente. Tu tem que preparar um tempo, né? Uma dedicação, porque a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para tudo. Eu tiro uma base por mim. A gente tem tempo para tudo, mas parece que para as coisas de Deus o tempo diminui e realmente é um esforço. Tu tem que querer, tem que querer realmente. Eu achei interessante que tu falou ali do exemplo de Paulo, mas Paulo ele só chegou a essa compreensão, ele só chegou a esse relacionamento com Deus e essa busca. Tu mesmo leu o texto porque ele chegou a esse reconhecimento. E ele mesmo fala: olha, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Esse é um problema, eu tenho esse problema, eu sou um pecador. E quando ele chegou a esse reconhecimento, ele não fez dele uma vítima, mas ele entendeu que ele é um pecador. Ele buscou então a Deus, começou a orar mais, começou a buscar mais a Deus, começou a contemplar mais a glória de Deus. E aí então, ele entendendo a sua condição e buscando mais a Deus, agora ele se empenha então em pregar esse evangelho para que Cristo voltasse ainda na sua geração e acabasse com a injustiça e com o pecado. A gente só vai conseguir chegar a essa plenitude quando nós tivermos esse pleno reconhecimento. Eu sou um pecador, eu sou um causador de problema, e eu preciso de Cristo para que eu me torne uma pessoa melhor, e eu preciso falar desse Jesus para que o mundo, através da volta de Cristo, também se torne um mundo melhor. Eu acredito, né, pastor, que o apóstolo Paulo, como ele contemplava muito a Cristo diariamente, quanto mais a gente contempla, mais a gente enxerga que a gente não consegue. Isso. E é terrível, né, a nossa natureza. Eu lembro que eu estava lendo O Desejado e li algo de Cristo que me surpreendeu, né? E eu vi quão diferente nós somos dele. Naquela multiplicação dos pães, ali fala sobre Cristo assim: aquele que ficou 40 dias em jejum, não deixou o povo ficar um dia sem comer. Olha a diferença do nosso caráter, né? Porque eu fiquei 40 dias em jejum, por que tu não pode ficar um dia sem comer? Mas aquele que ficou 40 dias não deixou que o povo ficasse um dia sem comer. Então, olha a diferença de nós, né? E assim a gente vendo quão miseráveis nós somos.
quando contemplamos realmente o caráter dele e a glória dele. E acredito que Paulo escreveu isso porque ele contemplava diariamente a Cristo, né? Muito bem. Mas a Bíblia, ela nos traz uma esperança muito grande. E ela diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito bem, ou a misericórdia de Jesus, né? E nessa linha faço aqui a nossa terceira pergunta para você, meu amigo Irani. Manda. E a pergunta é a seguinte: a lição mostra aqui a história de Jacó. Sim. E a história de Jacó é uma história fantástica. Alguém que mentiu, alguém que errou, mas alguém que teve um encontro com Deus. E as misericórdias de Deus o alcançaram. E a pergunta é a seguinte: o que a história de Jacó nos ensina sobre a misericórdia de Deus e as oportunidades que Deus nos dá a cada dia? Sim. É importante ressaltar, pastor, que nesse contexto, Jacó, a gente conhece a história, ali Jacó havia cometido aqueles pecados ali gravíssimos. Eu costumo dizer assim que não existe pecado grave, todo gravíssimo ou grave, acho que todos eles são gravíssimos diante de Deus, são ofensivos diante de Deus. Mas ali então Jacó, ele agora fez o que fez, e uma coisa interessante, pastor, é que o inimigo, ele apresenta o pecado para a gente, mas não apresenta a consequência. Esse é o problema, né? Ele te apresenta ali o pecado de uma forma boa de fazer. Eu me lembro que tinha um amigo meu que dizia assim para mim: Iranito, pode procurar qualquer tipo de pecado, não tem nenhum que seja ruim, todos são bons. Porque o inimigo, ele apresenta o pecado de uma forma vantajosa. Aparentemente você vai sair na vantagem. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele fez toda aquela armadilha ali, e depois do ato cometido, aí Satanás vem e coloca o peso da consciência sobre a gente. E a história dele é interessante porque diz que ele sai agora sem rumo, caminhando sem rumo, desnorteado, porque o pecado faz isso com a gente. Quando a gente transgride com Deus, nós sentimos um afastamento de Deus, não da parte de Deus com a gente, mas a gente acha que Deus não quer mais assunto com a gente. E ele sai ali caminhando perdido, sem rumo, desolado, uma situação bastante difícil. E o interessante nessa questão é que todos nós, se nós for pegar uma linha de pecado desde o início, quando aconteceu o primeiro pecado, e nenhuma vez o ser humano tem o desejo de buscar a Deus. Essa é uma tática infalível de Satanás, porque quando nós pecamos, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus não vai nos perdoar. E é isso que ele põe. Quando você até pensa, às vezes, em orar e buscar a Deus, e vem aquela voz dizendo: mas tu, olha o que tu fez, olha onde tu chegou, não tem mais solução para ti. Não tem mais solução para ti. Então, lá nós vimos lá Eva e Adão se escondendo de Deus, depois outros pecados também, e agora não foi diferente aqui com Jacó. Ele também sai sem rumo, ao invés de buscar a Deus. Mas o interessante é que, em meio a essa tribulação que ele está vivendo, essa angústia, ele acabou pegando no sono. Ele teve ali o cansaço físico, mental, tudo que ele estava passando ali, ele acabou pegando no sono. E a gente sabe da história que ele teve um sonho ali, daquela escada, né, simbolizando ali a Jesus Cristo. Mas o que eu queria frisar aqui, nessa questão, está no livro de Gênesis, no capítulo 28, no versículo 15. Depois que ele deita ali e dorme, no versículo 15, Deus aparece para ele e diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores. Eu achei interessante isso dentro do contexto da história de Jacó, porque Deus nunca abandonou ele. Deus nunca esteve longe de Jacó, assim como ele não está longe de mim e de você. Talvez a gente fique pensando: não, mas eu fiz um pecado que não tem mais solução. Não, Deus está ao seu lado, Deus está ali tentando te ajudar. O que falta? Falta a gente reconhecer isso, que Deus está do nosso lado e que Deus não nos desamparou, não nos abandonou. E uma coisa interessante também que eu queria frisar nessa questão de Jacó, ele está aqui no versículo 18, deixa eu achar aqui, no versículo 18, deixa eu encontrar aqui, que eu acho que eu me perdi aqui, aqui, o versículo 18 diz assim: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Isso me chamou a atenção, porque no momento em que ele percebeu que Deus estava com ele, aquele cara batido, aquele cara acabado, aquele cara destruído, deu nova vida. Eu me lembrei do batismo, pastor.
tu sai revigorado quando tem um encontro pessoal com Deus. E foi isso que aconteceu. Ele saiu agora daquele cara destruído ali pelo pecado, ele viu que Deus estava com ele, que tinha sim solução para o problema dele, tinha perdão para o seu pecado, e agora ele sai revigorado e começa a fazer votos com Deus. Isso é maravilhoso. Nos ensina o seguinte, que nós não precisamos nos abater diante do pecado, nós não precisamos achar que tudo está perdido, mas Deus está sempre ao nosso lado, independente do tipo de pecado que eu tenha cometido, independente do tipo de erro que eu tenha feito, Deus está ali ao meu lado. E essa história de Jacó é fantástica por causa, na minha opinião, justamente por isso, porque mesmo tudo o que ele tenha feito, Deus nunca desamparou, Deus sempre esteve ao seu lado e ali com a mão estendida, pronto para atender às suas necessidades. Mas, como eu disse, nós não temos a tendência de buscar a Deus. Quando a gente peca, naturalmente nós queremos nos afastar de Deus, naturalmente. Isso é natural do ser humano. E é uma tática que Satanás tem usado muito hoje nos nossos dias. Por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas abandonam a fé? Por que as pessoas não buscam mais a Deus? Justamente por causa dos seus pecados. A gente começa a entrar ali no mundo de pecado e vai indo, e automaticamente a gente acha que Deus não vai mais nos atender. Nós não sentimos mais vontade de orar, nós não sentimos mais vontade de buscar Deus, porque a gente pensa que não vai valer a pena, Deus não vai nos ouvir. Parece que Ele vai nos castigar, Ele vai dizer, olha, é você que escolheu essa vida, então aguenta a circunstância. Mas a lição mostra que não é bem assim. Eu acredito, né, Irani, até porque os conceitos errados que nós temos, como eu tinha também esse conceito. Então, a gente reluta em ir a Deus por causa dos conceitos errados, né, na nossa mente. Mas a Bíblia mesmo diz, né, vinde e arrazoemos, né. Deus quer conversar conosco. Deus quer que a gente vá a Ele como nós estamos. E isso é maravilhoso, porque Ele quer nos ajudar, né? E, às vezes, por nós não termos esse conhecimento, a gente fica aí se debatendo, né? No pecado e não vai a Deus, né? Em busca de solução. É porque nós buscamos Deus como última alternativa. Esse é o nosso erro. Nós buscamos a Deus como a nossa última alternativa. Jacó, ele fez tudo o que era possível, talvez para se livrar disso, e é natural da gente, quando a gente comete um erro, um pecado, a primeira coisa que a gente faz é tentar resolver o problema, né? Uma coisa comum é quando a gente comete uma mentira grande, e agora isso vai ser descoberto, eu vou ter que fazer uma outra mentira para poder tampar aquela, e assim sucessivamente, enquanto o caminho certo seria eu ter confessado a Deus aquele primeiro pecado, e estaria tudo resolvido, mas não, a gente quer pelos nossos méritos, pelas nossas forças, resolver um problema que não está ao nosso alcance. O pecado, nós temos que entender isso, o pecado ele não está ao nosso alcance. Nós não podemos resolver o problema do pecado, e muito menos brincar com o pecado, achar que eu posso desviar daqui, desviar dali, que vai ficar tudo certo. Então, essa é a consciência que eu tenho que ter. O pecado, eu não consigo resolver o pecado. E muitas vezes acontecem essas coisas, como eu bem disse, porque Deus, Ele precisa mostrar isso para a gente de alguma forma. E talvez, se não for na angústia, nós nunca vamos compreender. Nunca vamos compreender. Talvez Jacó ele não teria compreendido o plano que Deus tinha para a vida dele, se não permitisse que tivesse acontecido aquele momento ali com a vida dele. E talvez você esteja passando também por algum problema, porque Deus quer mostrar alguma situação importante para a tua vida. Então, é necessário que o mal aconteça na nossa vida, né, de certa forma, para que a gente possa entender o quão necessário é Deus na nossa vida e quão grave é o pecado. Quão grave é o pecado, porque o pecado ele não é brincadeira, ele é uma coisa gravíssima na nossa vida, ele nos leva à morte, Deus disse isso, ele nos leva à morte, e a gente não consegue assimilar isso de uma maneira concreta. No momento que a gente conseguir assimilar isso, que realmente nós estamos perdidos e o pecado nos leva à morte, nós vamos acabar, o certo seria, né, nós abandonar essa vida de pecado, essa prática pecaminosa. Não tem outra solução. Então, essa história de Jacó, ela me ensina muita coisa. Primeiro, Deus, Ele tem para nós perdão, graça e misericórdia, abundantemente. E eu queria encerrar esse comentário lendo um texto de Lamentações, do capítulo 3, do versículo 22 e 23, um texto bastante conhecido, mas eu queria encerrar esse meu comentário nessa parte, lendo esse texto, porque isso aqui reforça o que realmente aconteceu na vida de Jacó. Diz ali, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha só, as misericórdias de Deus todas as manhãs se renovam na nossa vida. Então quer dizer que hoje de manhã as misericórdias de Deus foram renovadas para a minha vida. E amanhã vai ser de novo, e assim sucessivamente. Então não há motivo para mim temer, e não há motivo para mim me esconder atrás do meu pecado. Muito pelo contrário, agora eu sabendo disso, que Deus é misericordioso, e que Ele todas as manhãs, todos os dias, todos os momentos, Ele está ali para me socorrer, eu não tenho mais motivo para me esconder atrás do meu pecado. Agora eu posso encarar isso de frente, colocando a situação diante de Deus, e fica muito mais fácil de resolver. Quando eu coloco o meu pecado, minha angústia nas mãos de Deus, Ele tira um fardo de cima das minhas costas. Foi o que aconteceu com Jacó, como a gente viu ali, aquele homem abatido, oprimido, ali destruído, agora ele se levanta revigorado, novo, cheio de forças e cheio de promessas, cheio de sonhos na vida dele, diante de Deus. Então, de um lado o inimigo tenta afundar você, mas do outro lado Deus quer te levantar. A opção nossa é ficar do lado de Deus. Amém. Muito bem. E a gente sabe que a solução é buscar a Cristo, né? Sem Somente dúvida. Ele tem poder para nos salvar. Lu, a lição dessa semana também, ela coloca aqui, uma das partes, na verdade o tema geral é esse, mas de uma forma mais enfática. Jesus, ele era reconhecido pelos seus discípulos como um mestre. Por mais que ele não fosse reconhecido por os outros líderes como mestre, porque ele não seguiu todo o protocolo da época, mas ele ensinava, ele tinha os seus alunos, ele era um rabi, ele era um mestre. Mas as pessoas tinham muito mais facilidades em seguir Jesus, o mestre itinerante, do que seguir os outros mestres, como os fariseus e outros religiosos da época. E a pergunta é justamente essa: por que as pessoas tinham mais facilidade em seguir o mestre Jesus do que os líderes religiosos da época? O que Jesus tinha diferente desses líderes? Aqui eu até fiz, eu tinha entendido um pouco diferente aqui a pergunta, porque até eu peguei aqui o texto de Nicodemos, né? Que Nicodemos, de certa forma, foi um dos fariseus que foi atraído por Cristo também. Mas eu creio que Jesus era um homem humilde, né? E que ele chegava no nível das pessoas, ele conseguia atingir a todos, independente se fosse pobre ou rico, né? A todos ele conseguia atrair pela sua vida, né, de coerência. Eu creio que Cristo, ele tinha coerência no que ele falava. E os rabis não eram coerentes. E eles, os rabis, os líderes religiosos, eles guardavam a lei, mas sem a essência do amor, né? E Cristo era uma vida completa, né? Seguia a lei com amor. E esse amor atraía as pessoas, né? Atraía as pessoas em segui-lo, né? Diferente dos fariseus que acusavam as pessoas, né? Que olhavam os pecados e ficavam acusando, né? E Jesus não acusava ninguém. E eu coloquei aqui, eu peguei a história aqui de Nicodemos, né? Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabes que és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Na verdade, Nicodemos, ele foi um dos fariseus que foi atraído por Cristo, mas ele entendia, ele até acreditava que Cristo era mestre, mas ele não entendia a obra de Cristo como Salvador pessoal, né? Ele sabia, ele entendia Cristo é mestre porque ele curava, ele fazia coisas que os fariseus não faziam, né? Curando pessoas, fazendo milagres. E por que nós, né, os fariseus, não conseguimos fazer o que tu fazes? Aqui ele fala. Mas, na verdade, é porque eles não entendiam que eles precisavam também de um Salvador, né? Que Cristo era o Salvador deles. Então, por causa do orgulho e o conceito dos fariseus, também um conceito errado de que Jesus viria com poder
e com pompa, e Jesus veio humilde, né, com humildade a esse mundo. Então, aqui a história de Nicodemos mostra que Nicodemos levou um tempo para conseguir entender a obra de Cristo realmente e a obra de salvação que Cristo veio fazer, né? Então, creio que o amor, a misericórdia de Deus, a humildade é o que atraía as pessoas, né? A todos, né? Muito bem, você entendeu bem a pergunta, era essa era a ideia mesmo. Mas sim, por que dessa pergunta? Por que a reflexão da lição nos traz o exemplo de Jesus como um mestre, como um rabi? E essas 3 palavras que tu citaste aí, eu vou destacar elas novamente. Humildade, coerência, uma vida de coerência e uma vida de amor. A lição da semana passada nos mostrou isso, na verdade a lição desde o início está nos mostrando isso, de que nós aprendemos com Jesus, o mestre dos mestres, porque nós também somos mestres em alguma área da nossa vida. A gente também ensina pessoas, seja no colégio como um professor de uma turma, seja em casa como pai dos seus filhos, seja talvez no trabalho como um cristão que precisa testemunhar de Jesus. Todos os dias nós estamos ensinando as pessoas sobre Cristo. Mas a gente vive num mundo hoje onde também há outras pessoas que também estão ensinando. Satanás também usa outros meios e outras situações também para ensinar, mas para ensinar errado, para enganar as pessoas, para afastar as pessoas de Deus, da sua vontade e levar para um erro. E isso é muito importante, porque Satanás também tem seus mestres, também tem seus instrutores. E Deus faz de nós, escolheu a nós para ser os seus mestres, os seus instrutores. E a pergunta que deve ser feita para a nossa reflexão é: qual o método que eu tenho usado para ensinar as pessoas sobre Deus? Como eu tenho ensinado as pessoas sobre Deus? E aí por isso a importância dessa pergunta, porque nós aprendemos através do exemplo de Cristo como nós devemos ensinar. E essas 3 características de Jesus, elas devem ser essenciais em nossa vida para que nós possamos ensinar as pessoas de Cristo e tirar essas pessoas do erro e do engano que Satanás está colocando diante delas e levá-las para a verdade que é Jesus. E essas 3 características são fundamentais. Primeiro, humildade. Com arrogância e orgulho, eu nunca vou ensinar sobre um Deus humilde e um Deus de amor. Talvez a gente tenta colocar as nossas convicções e as nossas verdades da forma errada. A gente quer impor nas pessoas. A gente traz talvez como se nós fôssemos os detentores da verdade, e aquele que não fala ou não segue aquilo que nós seguimos é uma aberração. Veja, Jesus não era assim. Os líderes religiosos da época eram assim. E a religião deles era uma religião falida, porque era uma religião de arrogância, de preconceito, uma religião onde eles tentavam impor a religião às pessoas. Jesus não era assim. Jesus era humilde, e como ensinadores que nós somos, também devemos ser humildes. Segundo, uma vida de coerência. Jesus, ele vivia aquilo que ele ensinava. E as pessoas tinham mais facilidade em seguir Jesus do que os fariseus, porque eles viam em Jesus essa coerência. Os fariseus falavam uma coisa, mas faziam outra. Jesus falava e fazia aquilo que ele falava. Então veja, a nossa vida como cristão hoje tem que ser uma vida de coerência. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós acreditamos deve ser uma realidade em nossa vida. E por fim, uma vida de amor. O amor é o aspecto mais transformador que pode existir. Jesus transformava a vida das pessoas, porque Jesus se preocupava com cada um de forma individual. Jesus tratava cada um de forma diferente. Jesus amava cada um de uma forma especial. Então, se nós desenvolvermos esses aspectos, que são aspectos de Cristo, humildade, uma vida de coerência e amor, nós vamos ensinar e impactar um mundo e uma geração para o reino dos céus. E o importante, pastor, frisar é que Jesus, ele olhava para todas as pessoas como um candidato ao reino dos céus, diferente de nós. Hoje a gente costuma rotular as pessoas, a gente olha assim, mas esse não tem jeito, aquilo lá não é, né? Mas Cristo não, ele olhava para o mendigo deitado no chão e via nele um cidadão do céu. Ele olhava para qualquer tipo de pecador e via naquela pessoa um cidadão do céu. Essa é a diferença. Então, o amor de Cristo por todas as pessoas, e é isso que a gente tem que procurar colocar em prática na nossa vida. Nós ter amor pelas pessoas, o desejo de salvar as pessoas, esse deve ser o nosso compromisso. Amém. Pastor, até lembrei agora de um fato, de um acontecimento na escola.
Quando eu cheguei aqui no Camar, logo que eu cheguei, né, que eu peguei a turma da Lívia, inclusive, eu tinha um problema com o aluno, assim, de não conseguir ajudá-lo. Eu não conseguia, tentava de tudo e não tinha jeito, né? Eu tenho a prática de orar diariamente pelos meus alunos, nominalmente, né? E não tinha jeito. E um dia ele assim extrapolou e eu acabei sendo irônica com ele. E ele se assustou, porque não era que eu não fazia isso naturalmente, não era eu, né? Eu saí fora, né? E aí fui irônica com ele e ele deu um passo para trás, ele ficou assim e se ofendeu, e ele era falante, e ele, como assim, por que tu fez isso? Por que tu falou isso, né? E na hora, assim, o Espírito Santo veio na minha mente, né? E aí tem que pedir perdão publicamente para esse menino, né? Eu errei, né? Aí eu disse assim, Guilherme, desculpa porque não deveria ter feito assim contigo. Errei e me perdoe, eu disse para ele. E convidei ele para me ajudar. Aí ele ajudou e passou, né? E eu pensei, não imaginava a dimensão que isso ia causar. Depois, conversando com os pais, a mãe disse que ele ficou impressionado, que ele só queria dizer assim, a prof errou e pediu perdão. Isso que ficou na memória dele, né? Que eu tinha pedido desculpa. E ele não era carinhoso, não era afetuoso. Ele não chegava, abraçava. Vocês sabem como é que é, as crianças estão sempre me abraçando, e ele não fazia isso. E depois desse acontecimento, ele passou a me abraçar, e quando ele errava com um coleguinha, ele era espontâneo em pedir perdão, sem que eu mandasse ele pedir desculpa. Ele pedia desculpa espontaneamente, com sinceridade, e abraçava. E até hoje, se ele me vê, ele vem me dar um abraço, né? Já está no 3º ano. Mas então, assim, que mesmo com os nossos erros, Deus pode abençoar, né? Se a gente conseguir voltar atrás e tentar resolver da maneira como Cristo nos ensina, né? Através da sua palavra. Amém. Temos mais 2 perguntas, temos 3 minutinhos para cada um. 3 minutinhos, Irani. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Pergunta 5. Manda ver. A Bíblia, a lição da semana, ela usa a história também de uma mulher que teve um encontro com Jesus. E ela aprendeu com Jesus, mas de uma forma um pouquinho diferente. E essa é a mulher cananeia. E a pergunta é a seguinte, a gente vê ali que ela foi ousada, ela meio que confrontou Jesus naquele momento. Sim. E a pergunta é a seguinte, é correto nós reivindicarmos as promessas e as bênçãos de Deus? Assim como aquela mulher fez, ela foi ousada, ela reivindicou as bênçãos de Jesus, a promessa, e Jesus a atendeu. É correto nós fazermos isso hoje? Nós podemos fazer isso hoje? Eu tinha uma resposta de 15 minutos, mas vou resumir em 3. 3, boa. Bem, primeira coisa que nós temos que aprender, pastor, é que nós temos direitos e deveres. Esse é um ponto fundamental. Nós temos direitos e temos deveres. Então a gente tem que dividir essas duas coisas para que a gente possa resolver os problemas de uma maneira mais fácil. Aquela mulher, no meu ponto de vista, quando eu leio aquela história, ela tinha consciência disso, que ela tinha direitos com Cristo, mas também deveres. E quer ver, pastor, onde é que eu vejo isso? Eu vou ler um textinho que está no livro de Mateus, capítulo 15, no versículo 16. Só o primeiro trechinho ali. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Se tu for ler o texto na íntegra, em nenhum momento Cristo parou e conversou com ela. Ela vinha ali clamando e tal. Agora, quando ela se prostrou ali, adorou a Deus, a lição fala, a Bíblia fala que nesse momento Jesus começa um diálogo com ela, embora aquele diálogo ali meio estranho, como a gente viu. E o livro de Marcos também relata esse episódio. Ali no livro de Marcos, capítulo 7, no versículo 25, também diz ali que Marcos diz, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então esse é o dever de todo cristão, é adorar a Deus. Agora, quando eu cumpro com esse meu dever de adorador, porque criatura, o dever é adorar o Criador, isso é a lógica. Então, quando eu compreendo isso, agora
eu tenho também os meus direitos. E agora eu tenho o direito de reivindicar o que Deus me prometeu. Não como troca, mas sim porque eu estou dentro dos princípios para adquirir os meus direitos. Quer ver uma coisa simples, pastor? Para mim receber o meu salário lá na empresa, ir lá cobrar alguma coisa do meu patrão, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho direito de ir lá reclamar o salário do meu patrão. É uma coisa muito simples. E também com Deus eu penso que é da mesma forma. Como é que eu vou cobrar as coisas de Deus se eu não estou fazendo a minha parte? Então não tem. E essa mulher, ela tinha convicção disso. Ela era uma serva adoradora de Deus. E agora, como eu disse, repito, não como forma de troca, mas sim reconhecendo os direitos que Deus tinha lhe prometido, porque as promessas de Deus são para nós. É um direito nosso. E você deve buscar o seu direito, você deve buscar os seus... pedir para Deus o que você deseja, porque é um direito seu, sim, não é pecado nenhum nisso. Muito pelo contrário, Deus até diz, fazei prova de mim. Mas antes disso, eu tenho que primeiro ver as minhas obrigações. Então eu vejo que essa mulher, ela tinha essa consciência. Ela dividiu os seus direitos e as suas obrigações. E aí dentro disso ela agiu de acordo com essas duas... com esses dois momentos, o momento da sua obrigação e depois o momento do seu direito. Muito bom, rapaz, 3 minutos foi top, muito bem. Nossa última pergunta então, Lu. A lição também, ela cita uma expressão aqui que me chamou muita atenção e fez refletir, e aí nos mostra porque muitas vezes nós falhamos nesse processo do nosso reconhecimento e da nossa aproximação de Deus, o nosso relacionamento com Deus, e a expressão que a lição usa é cegueira espiritual. E a pergunta é justamente essa: o que é a cegueira espiritual? Qual é o perigo de nós acharmos que estamos salvos quando talvez estamos trilhando um caminho oposto à vontade de Deus? Então, pastor, eu quero começar com lendo aqui um texto da Bíblia, né, que nos fala um pouquinho sobre isso. Apocalipse 3, verso 17, que diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui também eu trouxe uns textos aqui para acrescentar, do livro Santificação, página 8 e 9, né? A citação diz assim: nosso Salvador sempre condenou a justiça própria. Ele ensinou a seus discípulos que o mais elevado tipo de religião é aquele que se manifesta de maneira calma e modesta. E mais uma citação aqui na página 9. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos e a voz de Jesus suscita uma nova vida, que penetra todo o ser. Aqueles que são verdadeiramente santificados não avararão sua própria opinião como uma norma do bem ou do mal. Então, aqui a questão da justiça própria, né? Quando a gente está cheio da justiça própria, da nossa justiça, de querer resolver da nossa maneira, como eu sei que eu estou fazendo bem. Se eu lutar pelos meus ideais, se eu fazer da minha maneira, sem estar... com Cristo, né? Essa justiça são trapos de imundícia, né? Então, eu acho que é sobre isso que Deus está falando aqui, que é a nossa cegueira espiritual, é que quando a gente acha que a nossa justiça é digna ou que o que a gente faz é bom, né? Então, aqui os fariseus eram assim, né? Eles julgavam todo mundo como se eles estivessem acima, né? Disso. Eu creio que quando a gente está cheio de justiça própria, então é que nós trilhamos o caminho oposto da vontade de Deus. Porque, como nós comentamos antes, né, o caminho, a vontade de Deus é a humildade, né, a buscar a Deus com humildade, conhecer a vontade dele e não tentar fazer as coisas da nossa maneira, como a gente acha, né, que é certo. Então a gente fica cegado, né? Seria seguir mais a vontade de Deus e menos a minha própria vontade. A minha própria vontade, né? A minha justiça. O problema é que hoje a gente quer moldar a nossa vontade à vontade de Deus.
E é aí que nós nos tornamos cegos espirituais, porque achamos que estamos no caminho da salvação, quando não estamos. Amigos, muito obrigado pela contribuição, Obrigado, pela presença de vocês. Nós foi um vamos encerrar prazer. com uma oração aqui, mas queria já agradecer aí pela contribuição e a presença de vocês. Vamos orar nesse momento então? Santo Deus e Pai, somos gratos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que tivemos aqui de aprender mais lições com o mestre dos mestres, que é Jesus. Que possamos aprender com Ele, Senhor, a sermos humildes, a vivermos uma vida de coerência e a transbordarmos o amor que recebemos do alto. Esteja conosco, nos ajude a sermos verdadeiros cristãos e testemunhas Tuas, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que esteve presente aqui também, quem está nos assistindo, continue presente com o nosso culto de adoração.